Nesta oportunidade, comentaremos o livro Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, publicado pela editora Mundo Cristão. O livro Discipulado contém 254 páginas e custa aproximadamente R$30. O mesmo livro também foi publicado pela editora Sinodal, custando o mesmo valor. Dietrich Bonhoeffer era alemão, nascido no dia 4 de fevereiro de 1906 em Breslau, na Alemanha. Era pastor e teólogo de fé luterana. Os escritos de Lutero influenciaram muito o pensamento teológico de Bonhoeffer, e isso pode ser percebido no próprio livro Discipulado, onde ele faz várias alusões ao reformador. Bonhoeffer graduou-se na Universidade de Tübingen e doutorou-se na Universidade de Berlim em 1927. Bonhoeffer também foi membro da resistência alemã antinazista e membro fundador da Igreja Confessante da Alemanha, a qual, posteriormente, seria considerada ilegal pelo Estado. O nazismo, como todos sabem, perseguiu cruelmente judeus e cristãos em toda a Europa. Toda e qualquer pessoa que não se moldasse ao nazismo sofria perseguição severa, com diversas prisões e execuções de todos os tipos. Após a ascensão nazista, Bonhoeffer ocupou-se do pastorado e da supervisão de jovens pastores em um seminário cristão clandestino. Ele foi preso em 1943, acusado de envolver-se em uma trama para assassinar Hitler. Bonhoeffer foi um dos poucos pastores que decidiram ficar na Alemanha e opor-se ao nazismo. Obviamente, isso lhe custou muito caro. Dietrich Bonhoeffer foi condenado à forca no dia 9 de abril de 1945, em Berlim, pouco antes do término do conflito mundial na Europa. O livro Discipulado foi escrito em 1937 e trata-se de uma argumentação baseada nos ensinos de Jesus no Sermão do Monte. O livro é dividido em duas partes. A primeira trata do discipulado e da graça de Deus. O segundo sobre a igreja e o discipulado, onde ele define a ideia de batismo, a igreja como corpo de Cristo e a verdadeira santidade do cristão. Nesta segunda parte, Bonhoeffer procura trazer um sentido mais profundo de compromisso do membro com a igreja. Grande parte do livro concentra-se em refutar aquilo que Bonhoeffer chamava de graça barata. Isto é, uma distorção clara dos ensinos de Lutero e dos reformadores, os quais veementemente pregaram sobre a salvação através da graça de Deus unicamente pela fé. Bonhoeffer dizia que perdão sem arrependimento e confissão de pecados, bem como comunhão com o corpo da igreja sem profissão de fé e mudança de vida, não eram cristianismo. Para Bonhoeffer, a experiência de conversão tratava-se de um chamado do próprio Cristo a uma nova vida de renúncia ao mundo e a si mesmo, como também sofrimento, vergonha e até mesmo martírio pela fé. Para ele, o cristianismo verdadeiro se resumia em obediência a Cristo. Em Discipulado, Bonhoeffer faz uma leitura do cristianismo reformado de sua época, condenando e responsabilizando o movimento evangélico luterano de ter distorcido os ensinos de Lutero, barateando a graça e assumindo-a somente como pensamento filosófico. Além destas coisas, no livro, ele trata profundamente sobre o sofrimento cristão. Percebe-se claramente que sua vida de perseguição e sofrimento influenciaram sua teologia e sua maneira de interpretar os textos bíblicos. Quanto à sua estrutura, o livro possui uma bela capa, as páginas são de boa qualidade, com acabamento lateral em vinho. Os capítulos são muito bem divididos e o leitor pode facilmente se encontrar na leitura. Para aqueles que desejam conhecer mais um pouco sobre o discipulado cristão, pela lente de um homem que sacrificou a sua própria vida por amor a Cristo e à Igreja, recomendamos Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, que você possa adquiri-lo e desfrutar de uma boa leitura. Amém.